Bem, vamos lá para mais uma questão de hardware. Questão da Fundação Carlos Chagas de 2011, uma questão sobre hardware. Considere a lista abaixo referente a alguns componentes especificados em uma placa-mãe. Então, lembrando o que é a placa-mãe. Placa-mãe é a placa principal do computador. É nela que, não é o componente mais importante do computador, mas é nela que nós encontramos os principais componentes conectados. Olha só, dá uma olhadinha numa placa-mãe. Tem os barramentos internos, que são os que, por exemplo, representados pelos slots, que encaixam placas. Slot é encaixe, tá? Que encaixam outras placas. São os barramentos externos, temos o local de encaixe do processador. A gente tem aqui o encaixe do cooler, o chipset, que é o conjunto de chips da placa-mãe. O principal componente da placa-mãe é o chipset. Bateria, que mantém os dados. Enfim, nós temos todos os principais canais de comunicação com os dispositivos estão aqui na placa-mãe. Voltando à questão, então, querem informações sobre a placa-mãe, específicas na placa-mãe. Primeiro deles, 3 conectores USB. Então, nessa placa-mãe que ele sugere, tem 3 conectores USB. Lembrando que vem a ser conectores USB, então, olha só. USB, na verdade, são esses conectores retangulares, né, que normalmente conectam os mais difíceis tipos de dispositivos. Ó, U de universal, ou seja, tudo que é tipo de componente pode usar a interface USB. Universal, serial, bus, barramento. Então, estrada, que os bits vão um atrás do outro, e ele é universal, cabe qualquer coisa, tá? O que é legal saber de USB é que nós temos uma denominação aqui que indica principalmente a sua velocidade. Olha só, 1.1 já mais antigo, 2.0 high speed, já o que é comum nos hardwares de hoje. E nós temos também o Super Speed, que é o 3.0, tá? Um novo formato. Aqui tem uma sigla que normalmente representa ele, SS de Super Speed, e ele vem na cor azul. Então você vê o slot aqui, o encaixe dele, a porta dele, na corzinha azul, tá? Basicamente a diferença entre eles é a velocidade. Então o que ele cita no exercício é que tem 3 portas USB nessa placa-mãe, 3 conectores USB. 2 conectores SATA, SATA vem de Serial ATA, vamos dar uma olhadinha nisso agora. Olha só. SATA é um dispositivo, é um meio que a gente usa para conectar HDs, por exemplo, tá? Por exemplo. Então aqui, ó, Serial ATA, que é o SATA, essa é a logo dele, o símbolo dele. Aqui um cartão PCMC, que tem o encaixe SATA. Tem aqui o SATA externo, mas nós também temos isso dentro da placa-mãe lá, ó, 2 conectores SATA, que é o cabo que interliga então o HD. Só lembrando, tem outro tipo aqui, ó, esse é o mais antigo, que é o IDE, ou PATA, né? Um P. PATA aqui, ó. Então nós temos aqui o IDE e aqui a gente tem o SATA, ó, Serial ATA, e aqui o IDE, tá ok? Vamos voltar na questão lá. Então ele diz que tem 2 conectores SATA, um conector CPU fan. Então fan no sentido de ventilador. Vamos entender o seguinte, ó, na placa-mãe, deixa eu voltar aqui na placa-mãe. Na placa-mãe existe um local em cima do processador onde eu encaixo efetivamente o meu cooler. E esse cooler precisa de energia. Então, nesse conector aqui eu encaixo o cooler, tá aqui o cooler, que resfria o processador, ele vem com um fio nele, né? E este conector aqui eu acabo encaixando na placa-mãe para que ela supra energia para que ele possa resfriar meu processador. Então, na questão, quando ele fala aqui, ó, um conector CPU fan, ele faz referência a esse conectorzinho aqui. Difícil a questão, né? Na verdade, ele não quer que você saiba disso. Por eliminação, a gente vai chegar na resposta certa. Mas, quando a gente resolve uma questão, é interessante saber todos os detalhes. Um conector IDE, já vimos lá o conector IDE, que é o conector do HD mais antigo, aqui ó, o conector HD, o cabo, que é um cabo flat, do conector IDE, aqui tem o SATA, tá? E nós temos aqui também um conector de 24 pinos ATX Power, essa foi sacanagem, hein? Na verdade, a gente liga na placa-mãe um conector como esse, ó. Esse conector liga a fonte de energia, vamos dar uma olhada lá na placa-mãe nisso aí, olha só. Na placa-mãe, aqui eu tenho o conector onde vai entrar ATX, o modelo antigo era AT, que tem, no caso, a conexão para a fonte de energia na placa-mãe, que distribui energia para todos os outros componentes, né? Então, é uma questão bem chatinha, com itens aqui bem complexos. Então, vamos lá. Os conectores nos quais é possível a ligação de discos rígidos, também conhecidos como HD, de hard disk, né? Algumas pessoas, apesar de ser um termo já ultrapassado, chamam de Winchester, mas já ultrapassado, né? Encontram-se apenas em quais itens? Então, quais desses eu consigo conectar HD? Vamos lá. Número 1, conectores USB. Eu não tenho aqueles HDs externos, aquele HD que é conectado via porta USB. Então, é um HD, essa é válida, graças aos HDs externos, tá? Então, a gente chega aqui, que a A está correta e a B está correta. Essa estratégia a gente tem que adotar, não adianta. Já podemos entender que ó, não é a letra C, nem a D, nem a E, porque não tem o número 1.
Não existe o número 1. Com isso, a gente já elimina o item 5. Observem, ó. Elimina o item 5 porque na A e B, que possui o número 1, que eu já sei que está certa, não tem o item 5. Então, eu sei que esse conector, obviamente, aqui, depois da explicação, sabemos que isso que conecta a fonte não tem nada a ver com HD. Nada a ver com HD, então já está descartado. SATA também conecta a HD, já era mais difícil, ó. Mas como eu já sabia que era AA ou B e o número 2 aparece nas duas, eu não precisava saber disso também. Tá? Nem essa, nem a 5, porque já está subentendido na resposta. Ficava eu na dúvida entre a 3 e a 4, que é o que me traz aqui. Ó. A 3, CPU fan, quem fala um pouquinho de inglês tem uma certa vantagem, né? Fan no sentido de ventilador. E ali o conector IDE, que é um conector, digamos assim, já dos HDs antigos, como nós tínhamos visto antes, né? Então nós temos a número 4 correta, temos a número 1 correta e a número 2 correta. A 1, a 2 e a 4 são contempladas no item B. Então, eu marco aqui como o item B correto dessa questão, letra B certa. Questão de hardware.